Capítulo 9. Os dois profetas do novo regime. O segredo de Deus. Renovação das profecias. Visão do segundo universo espiritual. Os dois profetas do novo regime. A sétima trombeta. A visão do novo mundo. Observamos, ao analisar os capítulos anteriores do livro profético de São João, que ele recebeu as profecias em blocos, isto é, teve as revelações de certos acontecimentos em momentos diferentes e com símbolos também diferentes. Isto deve ser considerado natural, porque essas visões foram recebidas por muitos anos durante a sua permanência na ilha de Patmos, na Grécia. Por isto é impossível traduzir as profecias em ordem cronológica, pois constantemente as visões são repetidas, com novos detalhes ou sob outro prisma visual. Isto serve para esclarecer e também confirmar os fatos profetizados. Neste capítulo observaremos a renovação dos seus dotes proféticos, isto é, a renovação das profecias já anunciadas, que agora serão reveladas de forma diferente, com novos detalhes, pelo excelente vidente. O segredo de Deus. Nesta primeira parte ele fala de visões que não teve ordem de revelar. São segredos de Deus que só serão revelados no toque da sétima trombeta, mais precisamente, após o regime do terceiro milênio. Segredos que representam conquistas científicas e tecnológicas que o homem descobrirá no avanço natural da humanidade. 10:1-3 Vi um anjo bom e forte que descia do céu e tinha na mão um livrinho aberto, Revelações, e prostrou-se sobre o mar e a terra e falou forte. E os 7 trovões, voz de Deus, profetizou, fez soar suas vozes. 10:4-7 E ouvi revelações em fortes vozes e ia escrevê-las, mas ouvi outra voz do céu que disse: guarde o que ouviste, mas não escrevas. E o anjo que tinha o livrinho rendeu graças a Deus e jurou que não haveria mais demoras. Mas no tempo certo das profecias da sétima trombeta, cumprir-se-á o segredo de Deus, conforme falou os profetas. O texto acima é bem explícito. Trata-se de revelações secretas, ouvidas pelo profeta, mas não divulgadas em seu livro. O segredo de Deus só será revelado quando a sétima trombeta for executada, ou seja, quando os acontecimentos profetizados na sétima trombeta estiverem acontecendo. Como ela relaciona-se com a época atual e futura, devemos entender que este segredo divino será revelado muito em breve. Talvez relacione-se com o poder da mente ainda não aperfeiçoado, ou o sexto sentido, ou algo que a evolução científica irá revelar e que revolucionará toda a humanidade. Talvez seja a explicação para os fenômenos paranormais que serão comuns no futuro, quando até os mortos serão ressuscitados e os vivos não mais morrerão. Renovação das profecias. Em seguida o vidente recebe nova inspiração, simbolizada em forma de um livrinho, para de novo profetizar ou receber novas visões sobre os acontecimentos futuros. 10:8-11 E a voz me disse: vai, fale com o anjo. E o anjo me disse: coma este livrinho. Ele será doce em sua boca, mas será amargo em seu estômago. E comi o livrinho, que realmente foi doce como mel, mas meu ventre ficou amargo. Disse-me então o anjo: importa que profetizes novamente a toda a humanidade. Simbolicamente foi credenciado a profetizar novamente.
O livrinho significa conhecimentos, e o ato de comê-lo significa assimilar estes conhecimentos, que é agradável, doce, na boca, mas amargo no ventre, porque os acontecimentos, quando digeridos, vívidos, serão amargos para a humanidade. São João foi inspirado a reprofetizar, ou seja, a profetizar novamente sobre fatos já revelados para esclarecer melhor a humanidade sobre os acontecimentos do futuro. Os símbolos das visões anteriores foram insuficientes para revelar todos os detalhes possíveis. Agora o profeta vai fazer novas revelações para o futuro da sua época, presente e futuro para nós. A visão do segundo universo espiritual. Os dois profetas do terceiro milênio e o profeta começa efetivamente a profetizar o futuro da humanidade. Neste capítulo fala de visões do novo regime que substituirá o complexo capitalismo-materialismo de hoje. Para isto mostra inicialmente um novo universo espiritual, onde a humanidade aparece mais evoluída espiritualmente, já no átrio do templo de Deus. Para efeito de melhor compreensão, chamamos de segundo universo de Deus, um pouco modificado do primeiro universo, visto no capítulo 4 e seus versículos. O terceiro universo espiritual será mostrado nas visões do Novo Mundo ou Nova Jerusalém, quando o céu e a terra estarão juntos no mesmo plano astral, mais adiante. 11:1-2 E foi-me dada uma vara para medir o templo de Deus, símbolo da Nova Jerusalém, o Novo Mundo. Mas não era para medir o átrio, porque está reservado para as nações que viverão ali um certo tempo na Cidade Santa, novo regime. O profeta foi convidado a conhecer, medir, o novo universo espiritual. Fruto da evolução da humanidade durante o novo regime que durará 1000 anos, que será implantado na Terra após a queda do capitalismo. Além do templo de Deus e seus símbolos, anjos, ancião, etc., agora vemos o átrio, pátio interno, reservado aos terrestres. Pisarão a cidade santa significa viverão no santo regime de vida, que possibilitará uma evolução mais rápida e segura para a humanidade que estará mais perto de Deus. Não deve-se confundir Cidade Santa Novo Regime com a Nova Jerusalém, o Novo Mundo do fim dos tempos atuais. Medir significa tomar conhecimento, cientificar-se. Na alegoria acima, o profeta foi convidado a conhecer a evolução espiritual da humanidade, que iniciará com a implantação do regime do terceiro milênio e culminará com a Nova Jerusalém. A seguir mostra simbolicamente detalhes do regime. 11:3-4 E darei poder às minhas duas testemunhas, igrejas, que conduzirão a humanidade por longo tempo, com pobreza, sem acumular bens, e amor. Elas são as duas oliveiras, os dois castiçais, os dois pactos, os dois testamentos dado por Deus aos homens. A relação simbólica de castiçais com igrejas está presente também no capítulo 1:20, quando o profeta viu 7 castiçais, que representaram as 7 igrejas da Ásia. Agora vê as duas igrejas, de Israel e de Cristo, distintamente simbolizadas por 2 castiçais, objetos que abrigam velas, corpos, que expelem fumaças, espíritos, e 2 oliveiras, árvore nobre produtora de oliva, corpo, que produz óleo fino, espírito evoluído. É a presença existencial das duas igrejas na Terra, que estarão unidas no novo regime.
11, 5, 6 Ninguém conseguirá fazer mal a elas sem que seja castigado, pois tem poderes sobrenaturais sobre os homens durante suas existências. O novo regime coexistirá pacificamente com o capitalismo durante muito tempo e sofrerá séria oposição até conseguir sobrepujá-lo e dominar o mundo. Os versículos acima comprovam o grande poder espiritual e mental dos seus líderes e seguidores, que com esses poderes sobrenaturais, para a cultura de hoje, dominarão e vencerão o materialismo. 11, 7, 9 E quando acabar sua missão, a besta que sobe do abismo, o materialismo, fará guerra contra elas e as vencerá. E jazerão como corpos mortos, vencidos, na praça da grande cidade, nova ideologia maligna que espiritualmente chama-se Sodoma e Egito, tal qual Cristo foi crucificado em Jerusalém. Ficarão mortos, vencidos, por pouco tempo e não permitir-se-á que sejam sepultados, extintos, derrotados definitivamente. Sodoma, símbolo de materialismo ateu. Egito, símbolo da perseguição aos israelitas nos tempos de Moisés. Traduzindo, será uma ideologia nova, nefasta, comparável ao materialismo primitivo dos tempos dos profetas e de Jesus, quando foi crucificado. A grande cidade, portanto, simboliza um grande sistema com características materialistas primitivas. Para facilitar ao leitor, esclarecemos que o regime de Cristo será simbolizado com a prisão de Satanás, dragão, por 1000 anos, tempo simbólico de duração do novo regime, quando, após este período, Satanás será libertado por pouco tempo, para fazer retornar Gog, líder materialista da antiguidade, para guerrear contra os do novo regime. Então devemos entender que após o longo período do novo regime de Cristo e Israel, quando acabarem seu testemunho, um novo ideal materialista surgirá, a besta subirá do abismo, e combaterá o novo regime e o vencerá. E o novo regime estará derrotado, morto, por pouco tempo, 3 dias e meio, mas não derrotado definitivamente, seus corpos não serão sepultados. 11, 10 E os que habitam na terra ficarão contentes e mandarão presentes uns aos outros, porquanto o novo regime, suas leis e doutrinas, atormentava os não evoluídos. Os que habitam na terra em linguagem mística significa: os que, no plano espiritual, não evoluíram, continuam rasos, baixos, como a terra, ao contrário dos que habitam montes, céus, etc. Evoluídos. O material, presentes, será a base deste regime provisório, de pouca duração. A base espiritual do regime será abalada, simbolizada pela morte dos 2 profetas, e será implantado um sistema onde os bens materiais serão novamente valorizados. Não significa, entretanto, o retorno ao capitalismo, cujo fim foi profetizado para tempos anteriores, mesmo porque os materiais citados não serão comercializados, mas sim presenteados. 11, 14 E depois daquele período o espírito de vida retornará a eles e ficarão de pé, o novo regime levantar-se-á, e os homens ficarão admirados e ouvirão uma voz chamar a eles para junto de Deus, conseguirão mais força espiritual, e haverá um grande terremoto, transformações ou lutas, e cairá a parte da cidade com muitos mortos, parte do sistema, e os demais ficarão atemorizados e darão glórias a Deus e aderirão ao novo regime.
Passado o segundo sofrimento, eis que o terceiro logo virá. A expressão subir cá, e subiram em uma nuvem e seus inimigos virão significa uma elevação, subir, espiritual a nível espetacular, algo como a elevação máxima, que provocará uma grande transformação, trovões, etc., que aniquilará os materialistas. Desmoronará o bestial regime, parte da cidade, e converterá os sobreviventes. A profecia afirma categoricamente: os que não morrerem ficarão atemorizados e darão glórias a Deus, comprovando que não trata-se do fim do mundo, quando então todos morreriam. Estes versículos mostram com muita riqueza de detalhes os acontecimentos que virão no final do novo regime. Dizemos final porque daí em diante, com a evolução máxima da humanidade, o sistema será chamado de Novo Mundo, a Nova Jerusalém, conforme veremos. Portanto, após a queda do novo regime, surgirá um sistema maléfico, mas, por pouco tempo, e a superação de tudo por um novo mundo, muito mais evoluído conforme vimos e conforme comprovam os versículos seguintes. A sétima trombeta. As profecias seguintes referem-se ao período do novo mundo, novo céu e nova terra, a nova Jerusalém, também denominado por muitos como o julgamento final. Tem todos estes sentidos, porque será neste novo mundo que a espiritualidade ou misticismo entre os homens atingirá um aperfeiçoamento tal que a interação entre o céu, mundo espiritual, e a terra, mundo material, será total e natural. Fruto do progresso conquistado durante o período do novo regime do terceiro milênio, 1000 anos, quando a ciência e a tecnologia dirigidas para o místico conquistaram o extrafísico. O céu e a terra estarão no mesmo plano. A visão do novo mundo. Os versículos seguintes comprovam. 11, 15, 17 E ao toque a sétima trombeta surgiu o novo mundo, de Deus e de Cristo. E todos os países da terra vieram a ser de Deus e Cristo. Os 12 ancestrais da Igreja de Israel e os 12 apóstolos da Igreja de Cristo, 24 anciãos, agradeceram e adoraram a Deus por ter sido proporcionado o início do reino de Deus na terra. Como vemos, o novo mundo será mesmo na terra. Não será um mundo apenas espiritual como muitos traduzem, pois está claro na expressão: os reinos do mundo vieram a ser de Deus e Cristo, ou seja, todos os países da terra aderiram à fé em Deus e em Cristo, na nova igreja que durará eternamente. 11, 18, 19 E as nações rebelaram-se e veio o teu castigo. E veio o tempo de julgar os mortos. Aos teus servos e aos profetas e a todos que o temem darás o galardão, e os demais serão destruídos. E apareceu o templo de Deus, o novo mundo, e a arca. E houve grandes transformações, trovões, etc., na terra em rápidas pinceladas. O profeta pintou o quadro do novo mundo, a nova Jerusalém, o juízo final, denominações várias usadas para nomear o último período da humanidade de duração eterna. Outros impressionantes detalhes sobre esta época futura serão revelados nas profecias seguintes. Notou-se neste como nos demais capítulos já analisados as grandes transformações que acontecerão no futuro, quando a elevação espiritual da humanidade superar as tendências materialistas de hoje. Isto comprova que o projeto homem está inacabado e que somente no futuro teremos o homem imortal que Deus planejou, e será portador de corpo material, especial e eterno. Por isso dizem os místicos: Deus fez o mundo em 6 eras, 6 dias, e na sétima, atual, ele completará a sua obra-prima, o homem.
A grande batalha no céu entre as forças do bem lideradas por Miguel e seus anjos contra as forças do mal, lideradas por Satanás e seus anjos. A mulher, que simboliza a antiga Igreja de Israel, recebeu duas asas que representam as duas santas igrejas. A de Deus, que segue o Decálogo, e a de Cristo, que segue seus ensinamentos. Portanto, os cristãos não estão sujeitos às rigorosas exigências do Decálogo, os 10 mandamentos, porque Cristo redimiu-os com seu sacrifício na cruz. Os cristãos ficaram redimidos de todas as regras da antiga lei, da circuncisão, do dízimo e das demais normas do mosaísmo. Sua obrigação é seguir o Novo Testamento, o novo acordo entre Deus e os homens através de Cristo. A verdadeira Igreja de Cristo recebe um capítulo especial, veja no índice das mensagens mística. O artigo se baseia nos ensinamentos recebidos de Jesus durante sua vida e mesmo após sua morte, nos 40 dias que esteve junto dos apóstolos. O livro Atos dos Apóstolos do Novo Testamento da Bíblia Sagrada traz, nos seus primeiros capítulos, as normas da verdadeira Igreja cristã. 13, 1, 2 Do mar vi subir uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres com 10 diademas e sobre as cabeças um nome significativo. O materialismo romano, com a vinda de Cristo, sofreu um grande baque na sua ideologia. A cabeça ferida significa um segmento do materialismo que foi ferido pela Igreja de Cristo nos primórdios do cristianismo. E o materialismo adquiriu o poder de comunicação boca, imprensa, por muito tempo. Usou para combater o espiritualismo e venceu e conseguiu cada vez mais influência sobre as nações.